Helena Duarte sempre acreditou que a vida se construía em silêncio, como aquelas obras que começavam a ser levantadas madrugada dentro, enquanto todos dormiam sem notar o barulho abafado dos tijolos se encaixando. Era assim que ela enxergava seus próprios dias desde a morte do pai, ocorrida quando ela ainda tinha 11 anos, um acidente de carro que deixou cicatrizes profundas não apenas nela, mas também na mãe, Regina, que passou a viver num estado perpétuo de preocupação e rigidez. Helena cresceu sem conhecer plenamente a sensação de liberdade. A mãe sempre repetia que o mundo era perigoso demais para alguém tão sensível quanto ela, e a jovem acabou internalizando aquela mensagem até acreditar que sua fragilidade era uma verdade absoluta. Aos 28 anos, morando em uma pequena casa herdada do pai, Helena trabalhava como auxiliar de secretaria em uma empresa imobiliária, onde passava os dias digitando documentos e observando pela janela a correria das pessoas que pareciam ter um destino mais interessante que o dela. Ela se sentia invisível, quase um borrão na paisagem diária dos outros. Mas havia algo dentro dela, um tipo de luz discreta, teimosa, que às vezes ameaçava crescer, como se buscasse um espaço maior para existir. E foi exatamente essa centelha que começou a se acender no dia em que Javier Monteiro entrou na sua vida. Javier era o tipo de homem que despertava atenção por onde passava. Alto, elegante e com uma postura serena, ele exalava aquela impressão de que carregava o controle de tudo à sua volta. Diretor de uma das maiores construtoras da cidade, era conhecido por transformar projetos impossíveis em empreendimentos grandiosos. No entanto, por trás da aparência impecável, havia um homem partido. 2 anos antes, Javier perderá a esposa, Marina, vítima de uma doença agressiva que consumiu sua saúde de forma rápida e cruel. A dor daquela perda transformou o empresário em alguém fechado, quase inacessível. Ele cumpria suas obrigações com disciplina quase militar, mas evitava qualquer envolvimento emocional. Era um sobrevivente de si mesmo. Os caminhos de Javier e Helena pareciam destinados a nunca se cruzar. A vida de um era marcada por poder e decisões corporativas enquanto a do outro se desenvolvia entre pilhas de documentos e a rotina de alguém que preferia não chamar atenção. Porém, em uma tarde chuvosa de maio, Javier visitou o setor onde Helena trabalhava para revisar pessoalmente um contrato de aquisição de terrenos. Ela era responsável por organizar os arquivos daquele dia, e quando ele entrou na sala, Helena sentiu o coração acelerar de um jeito que não compreendia. Nunca tinha visto alguém que carregasse tanta presença sem dizer uma palavra sequer. Enquanto ela separava os documentos, percebeu que suas mãos tremiam levemente, o que só a deixou ainda mais nervosa. Javier, por sua vez, sequer olhou para ela nos primeiros minutos. Estava concentrado em seu tablet, analisando relatórios e fazendo anotações curtas. Até que, ao pedir uma pasta específica, levantou o rosto e finalmente reparou na expressão tímida de Helena. Seus olhos se encontraram por um segundo que pareceu mais longo do que deveria. Javier murmurou um agradecimento quase automático, mas na cabeça de Helena aquele pequeno gesto ecoou como algo significativo. Ela sentiu o rosto corar e imediatamente desviou o olhar. Javier percebeu a insegurança na postura dela, e algo dentro dele fez com que sua voz suavizasse quando pediu outro documento. Era como se ele tivesse reconhecido naquela mulher alguma coisa familiar, talvez uma delicadeza que ele não via há muito tempo. Quando Helena entregou a última pasta, Javier notou que havia uma marca roxa no antebraço dela, como se fosse um machucado recente. Ele não comentou nada naquele momento, mas aquilo despertou um incômodo silencioso. Após revisar tudo, Javier agradeceu novamente e deixou o setor, mas, ao caminhar pelo corredor, percebeu que estava pensando naquela funcionária que mal conhecia. Uma parte dele se irritou com isso. Não queria envolvimento emocional com ninguém, muito menos com uma funcionária da empresa. Contudo, a mente, tão soberana em seus planos, não conseguirá impedir o que o coração tentava recordar. Helena, por sua vez, ficou dias com o encontro gravado na memória. Não era como se tivesse se apaixonado, mas havia sentido algo que há muito tempo não experimentava. Talvez fosse apenas admiração. Talvez fosse apenas o impacto de encontrar alguém tão diferente de tudo o que conhecia. O problema é que sua mãe percebeu a mudança no comportamento dela. Regina era extremamente vigilante e, vendo o brilho diferente nos olhos da filha, começou a desconfiar que havia alguma situação nova rondando a vida dela. A mãe sempre temeu que Helena fosse ferida, motivo pelo qual controlava tudo. Inclusive os horários, as amizades e as possibilidades de sua vida amorosa. A ideia de que alguém como Javier pudesse se aproximar da filha a deixaria apavorada, mas Helena não contou nada. Nem havia o que contar. Ou pelo menos ainda não. 2 semanas depois, Javier voltou ao setor de Helena. Desta vez, não precisava estar ali. Poderia ter enviado alguém para buscar outra pasta. Mas foi pessoalmente. Quando entrou na sala, Helena engoliu em seco.
Ele parecia mais cansado do que da primeira vez, como se estivesse travando batalhas internas. Ao vê-la, esboçou um leve sorriso, quase imperceptível. Pediu a pasta, e Helena se atrapalhou ao pegá-la, derrubando alguns papéis no chão. Javier se abaixou para ajudá-la e os dois acabaram encostando as mãos. A atmosfera ficou densa por um instante. Helena pediu desculpas, gaguejando, e Javier respondeu com calma, dizendo que não havia problema. Quando voltaram a ficar em pé, Javier reparou novamente na marca roxa no braço da jovem, agora mais evidente. Não conseguiu se conter e perguntou se ela estava bem. Helena se assustou com a pergunta, mas disse que tinha batido em uma prateleira e que não era nada importante. Javier não acreditou, mas respeitou o limite dela. Ao sair da sala, contudo, percebeu que havia cometido um erro. A preocupação que sentirá não era profissional. Era pessoal. E isso o deixou inquieto. Naquele mesmo dia, ele solicitou ao RH que o autorizasse a conversar com todos os funcionários do setor para entender o fluxo de trabalho. Era uma desculpa, mas serviu para que ele pudesse observar Helena novamente. Ela ficou surpresa ao vê-lo ali em uma reunião informal na sala de conferências. Sentou-se longe, tentando não transparecer seu nervosismo. Javier direcionou perguntas gerais, mas seus olhos voltavam sempre na direção dela. O curioso é que os colegas de Helena também perceberam. Entre eles estava Bianca, uma funcionária extrovertida que adorava fofocas e que imediatamente concluiu que havia algo no ar. No fim da reunião, Javier pediu que Helena ficasse um minuto para assinar um documento. Quando ficaram a sós, ele perguntou novamente sobre o machucado. A voz dele era firme, mas havia uma gentileza que Helena não esperava. Ela sentiu o impulso de contar algo, mas recuou. A verdade era simples e dolorosa. Helena tinha um namorado, Mauro, com quem estava há 3 anos, e o relacionamento era tudo menos saudável. Mauro era extremamente controlador, possessivo e agressivo. O machucado no braço não tinha relação com prateleira alguma. Ele havia apertado o braço dela durante uma discussão banal, reclamando que Helena chegará 10 minutos atrasada no encontro semanal que mantinham. Helena tinha vergonha disso. E medo. Por isso não falou nada. Javier percebeu o desconforto e não insistiu. Apenas disse que se ela precisasse de qualquer coisa, poderia procurá-lo. Ela concordou timidamente, mas não acreditou que um homem como ele realmente se importaria assim. Só que importou. Nos dias seguintes, Javier se pegou pensando nela com frequência inconveniente. Ele tentava se convencer de que era apenas preocupação genuína com uma funcionária vulnerável, mas, na verdade, era algo mais profundo. Era como se Helena reacendesse uma parte dele que estava adormecida desde a morte de Marina. Uma possibilidade de sentir algo que não fosse dor. Enquanto isso, a situação de Helena em casa piorava. Regina, a mãe, estava cada vez mais insistente em controlar cada passo da filha. Não aceitava que Helena fizesse horas extras, não aprovava que ela tivesse amigas novas e odiava Mauro, embora não soubesse metade do que ele realmente fazia. A mãe era rígida, porém não cruel. Seu comportamento era fruto do medo e da carência absoluta de controle que sentiu quando perdeu o marido. Ela acreditava que, se vigiasse Helena intensamente, jamais a perderia também. Em um sábado à tarde, após mais uma briga com Mauro, Helena se trancou no quarto e chorou por horas. Pensava em sua vida, em suas escolhas, e em Javier. Era estranho como aquele homem a fazia sentir algo parecido com segurança, mesmo sem ter em proximidade real sentia que ele enxergava nela algo que nem ela mesma via. Na segunda seguinte, Javier encontrou Helena no estacionamento da empresa. Ela estava deixando o prédio mais cedo devido a uma enxaqueca. Javier percebeu que ela mancava levemente. Sem querer assustá-la, perguntou se estava tudo bem. Helena hesitou, mas disse que tinha tropeçado na escada de casa. Era mentira. Mauro a empurrara durante outra discussão. Javier respirou fundo. Algo estava terrivelmente errado. Ele ofereceu uma carona até a farmácia, já que ela precisava comprar remédios. Helena recusou, sem graça, mas Javier insistiu com delicadeza. Relutante, ela entrou no carro. Aquele curto trajeto transformou tudo. Enquanto dirigia, Javier fez perguntas simples sobre sua vida, e Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia conversar com alguém sem medo de ser julgada. Mesmo assim, não revelou nada sobre Mauro. Quando chegaram à farmácia, Javier estacionou e colocou a mão no bolso do paletó, como se buscasse coragem para dizer algo. Olhando-a diretamente nos olhos, disse que sentia que ela estava sofrendo e que ninguém merecia viver assim, escondendo dores. Helena engoliu em seco e desviou o olhar. Aquele homem a enxergava com clareza demais. Ela agradeceu, saiu do carro e caminhou até a farmácia com passos rápidos.
Javier ficou observando por alguns segundos, com a sensação incômoda de que estava deixando alguém importante escapar. Helena entrou em casa naquela noite com o coração inquieto. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dela, abrindo espaço para uma verdade que sempre evitou encarar. O relacionamento com Mauro não era amor. Era prisão. Aos poucos, Javier se tornou a sombra luminosa que Helena buscava inconscientemente. Ele aparecia nos lugares onde ela menos esperava, sempre com um gesto de gentileza que parecia pequeno, mas fazia diferença em sua rotina emocionalmente sufocante. Uma garrafa de água deixada discretamente na mesa dela quando estava passando mal. Um e-mail rápido perguntando se ela precisava de ajuda para resolver uma demanda. Um sorriso tímido no corredor. Esses detalhes, tão frágeis e simples, começaram a se transformar em fios que ligavam Helena a uma sensação de pertencimento que ela nunca viveu. O problema é que Mauro começou a perceber a mudança no comportamento dela. Ele passou a investigar, perseguir, e até aparecer na porta da empresa sem aviso, acusando Helena de o estar traindo. A jovem se desesperava, pedindo que ele fosse embora, mas Mauro não se importava com seus pedidos. Javier presenciou uma dessas situações quando estava saindo tarde da noite do escritório e viu Helena discutindo com Mauro no estacionamento. O tom de voz dele era agressivo, e a postura dela encolhida denunciava o medo. Javier desceu imediatamente do carro e caminhou em direção a eles. Mauro olhou para ele com desprezo, questionando o que Javier queria ali. Javier manteve a calma, mas sua presença impôs respeito. Pediu que Mauro se afastasse, porque Helena claramente não queria falar com ele naquele momento. Mauro riu, insinuando que Helena era dele. Javier aproximou um passo e disse com voz firme que ninguém pertencia a ninguém. Helena estava visivelmente abalada. Com a intervenção, Mauro se enfureceu e ameaçou levantar a mão. Javier segurou o pulso dele com rapidez, impedindo o gesto, e olhou com frieza. Disse que, se ele tocasse em Helena novamente, teria que lidar com as consequências legais e empresariais. Mauro se sentiu intimidado e saiu dali furioso, jurando que aquilo não ficaria assim. Helena caiu em lágrimas. Javier a acompanhou até o carro dela e pediu que ligasse assim que chegasse em casa. Ela concordou. Naquela noite, entretanto, Helena tomou a decisão que mudaria seu destino. Terminou com Mauro por mensagem. Sabia que não poderia enfrentá-lo pessoalmente. Ele respondeu com ameaças e ira, mas ela bloqueou o número e escondeu o celular para não ver mais nada. A mãe percebeu o estado emocional da filha e tentou confortá-la, embora sem saber das ameaças ocultas. No dia seguinte, Helena chegou à empresa com o rosto cansado, mas algo nela havia mudado. Havia medo, sim, muito. Mas havia também coragem. Javier a chamou em sua sala para conversar sobre um dos projetos em andamento. Quando Helena entrou, ele percebeu a expressão dela e perguntou se estava tudo bem. Ela finalmente contou o que estava acontecendo. Não tudo, mas o suficiente. Contou que havia terminado um relacionamento abusivo, que estava com medo, e que não sabia o que fazer. Javier ouviu com atenção e empatia. Disse que ela não estava sozinha e que faria o possível para ajudá-la a garantir sua segurança. Aquela conversa foi o ponto de virada. Um vínculo indescritível começou a crescer entre os dois. Não era algo que pudesse ser definido com facilidade. Era confiança. Era cuidado. Era a sensação de reconhecer no outro uma espécie de lar emocional. Ainda assim, Javier lutava contra seus sentimentos. Tinha medo de se aproximar demais e ferir Helena, como achava que fez, involuntariamente, com Marina, quando não percebeu a gravidade da doença dela a tempo. Helena também temia. Temia ser dependente de alguém de novo. Temia decepcioná-lo. Temia não ser suficiente para o mundo que ele ocupava. E como se não bastassem esses conflitos internos, Mauro reapareceu. Não suportou a rejeição e decidiu que teria Helena de volta, custasse o que custasse. Começou a persegui-la. A deixar recados ameaçadores na porta da casa dela. A seguir o carro dela à noite. Helena decidiu denunciar. Javier a acompanhou na delegacia, ficando ao seu lado durante todo o procedimento. Mas Mauro era imprevisível. Mesmo com medida protetiva, não desistiu. E foi em uma noite chuvosa que tudo atingiu o ápice. Helena saía do trabalho sozinha, algo raro desde que passou a aceitar caronas de Javier, mas naquela noite ele estava em uma reunião fora da cidade. Ao chegar ao estacionamento, percebeu que seu carro estava com o pneu furado. Se aproximou para verificar e sentiu um arrepio devastador percorrer sua espinha. Mauro saiu de trás de um dos pilares. O olhar dele era perturbador. Helena tentou correr, mas ele a segurou com força, acusando-a de destruí-lo. Gritava que ela precisava voltar, que ninguém mais iria querê-la. Helena implorava para que ele a soltasse.
Em meio ao desespero, escutou o som de passos apressados. Javier apareceu, completamente encharcado da chuva, ofegante, como se tivesse corrido por 1 quilômetro. Ele havia retornado antes do previsto e, ao ver a ausência do carro dela na portaria e o pneu furado pelo sistema de câmeras, correu para o estacionamento. Javier se lançou contra Mauro, afastando-o de Helena. Os dois começaram a lutar, e Javier levou alguns golpes fortes, mas continuou resistindo. Helena gritou pedindo ajuda, e alguns seguranças chegaram imediatamente. Mauro foi contido e levado pela polícia minutos depois. Helena se jogou nos braços de Javier, tremendo incontrolavelmente. Ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Disse que ela estava segura. Que tudo ia ficar bem. A partir daquela noite, algo entre eles mudou de forma definitiva. Helena passou alguns dias afastada para se recuperar emocionalmente, e Javier enviava mensagens perguntando se ela estava se alimentando, se estava dormindo bem, se precisava de algo. Não eram mensagens invasivas. Eram cheias de cuidado. A mãe de Helena, ao perceber que Javier estava presente na vida da filha de maneira tão gentil, começou a baixar as defesas. Com o tempo, passou a aceitar e até a incentivar que Helena buscasse sua própria felicidade. O relacionamento entre os dois floresceu de forma lenta e bonita. Javier se aproximou com delicadeza, sempre respeitando os limites dela, sempre deixando que fosse Helena quem ditasse o ritmo. Helena começou a redescobrir a própria força, a se enxergar como alguém capaz de escrever a própria história. Descobriu talentos que não sabia que tinha. Inscreveu-se em um curso de design, algo que sempre quis estudar. Javier a apoiou de maneira discreta e respeitosa, sem jamais interferir em suas escolhas. E enquanto Helena florescia, Javier também se permitia respirar novamente. A culpa que carregava pela morte da esposa começou a perder espaço, substituída por uma gratidão silenciosa pela nova chance que a vida lhe entregava. O amor entre os dois não nasceu de explosões dramáticas, mas da soma de delicadezas que foram curando feridas antigas. Javier via em Helena uma coragem que ela mesma desconhecia. E Helena enxergava nele um homem que, apesar da imagem imponente, carregava também fragilidade e necessidade de afeto. Depois de alguns meses, em uma tarde tranquila, Javier convidou Helena para caminhar em um parque afastado da cidade. Sentaram-se sob uma árvore, observando o vento balançar as folhas com um ritmo hipnotizante. Javier contou sobre sua dor, sobre Marina, e sobre o medo que sentia de machucar alguém de novo. Helena segurou sua mão e disse que ninguém estava livre de carregar cicatrizes, mas que o amor não deixava de existir por medo. O amor se transformava, se adaptava, se curava junto. Javier, pela primeira vez em muito tempo, acreditou nisso. Eles se beijaram sob o som suave do vento, com uma sensação de que a vida finalmente se ajeitava de um jeito que parecia correto. Helena voltou para casa naquela noite com a certeza de que sua história não era feita de silêncio como ela acreditava. Era feita de coragem, de encontros inesperados e da força que existe quando duas almas machucadas se reconhecem. Anos depois, Helena se tornaria uma das principais designers da construtora de Javier. A mãe dela, agora mais tranquila, passou a viver com orgulho da filha e alívio por vê-la finalmente feliz. Javier, por sua vez, aprendeu que o amor não era algo que se perdia quando alguém morria. O amor se multiplicava. Se reinventava. E quando ele olhava para Helena caminhar pelo escritório com os olhos brilhando pelo projeto que estava criando, acreditava que a vida, mesmo cheia de dores, sempre encontrava uma forma de surpreender. O passado não desaparecera, mas agora era apenas parte de um caminho que levou os dois até ali. Helena e Javier descobriram que recomeços não acontecem quando esquecemos o que machucou, mas quando encontramos alguém disposto a caminhar ao nosso lado apesar das sombras. E os dois caminharam juntos. Persistentes, gentis e imperfeitos. Vivendo uma história que não começou na primeira página, mas que encontrou na superação o capítulo mais bonito que poderiam ter escrito.